O Estado moderno. Centralização do poder. Entre o século XIV e século XVI, a Europa passou por um processo de centralização política com base na figura do rei, de modo a organizar as nações europeias em estados nacionais modernos, que, com o tempo, evoluíram para a monarquia absolutista. Estas possibilitaram a interferência do poder público na vida privada, estabelecendo leis e regulando a economia, a sociedade, a vida dos cidadãos de modo em geral. Neste momento, eu vou passar para vocês um documentário e depois, no final, a gente conclui. Rebelde, desordenada, mas lentamente foi preparada para ter ordem, disciplina, autodisciplina e razão. Tudo isso no interesse da coroa, que se tornou o centro do Estado ou até o próprio Estado. A era do absolutismo, hoje, em a tradição ocidental. O professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. A Europa do século XVII foi a era do absolutismo, a doutrina e prática da autoridade centralizada e poder soberano absoluto representados pelo rei. O absolutismo político não era nada de novo, mas o seu modelo moderno era uma resposta à desordem do Estado feudal em declínio e às divisões do conflito religioso. Achava-se que ordem, paz, tranquilidade e prosperidade pudessem ser melhor asseguradas por uma autoridade central, contra a qual nem a igreja, nem os lordes feudais, nem as tradições locais pudessem prevalecer. O argumento mais simples para o absolutismo monárquico era que seus reis obtinham sua autoridade de Deus. Nesta versão, o direito divino dos reis reinarem permitia não apenas que controlassem seus súditos, como também a igreja. Assim, o conflito medieval entre os poderes secular e espiritual foi resolvido no século XVII a favor do poder secular, mesmo em países católicos. Mas havia mais argumentos pragmáticos a favor do absolutismo, baseados no que hoje chamamos de lei e ordem. Se você quisesse lei e ordem, tinha que obedecer a uma vontade única, como a de Luís XIV. Se não obedecesse, estava condenado ao caos. Guerra civil, guerras estrangeiras, guerras religiosas, guerras sociais. O tema da paz civil dominava o pensamento político do século XVII e a maioria das pessoas esperava que o monarca mantivesse a paz. Dá para ver por que isso era tão importante pelo exemplo da França. A França tinha um rei forte e eficiente em Henrique IV, mas ele foi assassinado em 1610. Isso deixou o país nas mãos de uma viúva, Maria de Médicis, que agiu como regente pelo herdeiro de 9 anos, Luís XIII. Maria era gorda e tola, apesar de ter conseguido que Rubens a pintasse como corpulenta e grandiosa. O resultado de sua regência foi um período em que seu país ficou em maus lençóis e o poder da coroa foi ameaçado. Quando Luís XIII cresceu, ele encontrou em seu primeiro-ministro um homem de coragem e talento, o cardeal
Richelieu. Com Richelieu no comando, os nobres foram gradualmente submetidos e a ordem real foi restaurada, assim como os protestantes franceses, os huguenotes também o foram. O prestígio da coroa tornou-se maior que nunca. Fez-se isso muito bem no romance de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, que trata de 4 nobres no regimento da Guarda Real: Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. Todos eles eram capazes de tirar suas espadas e começar a lutar a mais leve provocação, ou até sem provocação. O vilão da história era o cardeal Richelieu. Sendo um homem da ordem, ele não apreciava todo esse distúrbio e punia qualquer perturbação da paz. Se olharmos isso no contexto, veremos que apesar de Luís XIV e Richelieu apreciarem um bom espadachim, achavam que deveriam reprimir o duelo, como tiveram que reprimir a guerra particular de nobres e invasões de castelos. Então, no romance, eles punem levemente D'Artagnan por lutar em público, mas na vida real, decepam a cabeça de um duque por desobedecer os éditos reais contra a luta. Por outro lado, eles estimulavam a caça como uma vazão ao excesso de energia. Queriam que os nobres se divertissem, sem queimar vilarejos e sem matar outros nobres, que podiam ser úteis no exército do rei. Eventualmente, as políticas reais e forças socioeconômicas transformariam o nobre de dinossauro em pavão. Mas não de uma só vez. Nos anos 1640, depois da morte de Luís XIII e Richelieu, houve outro jovem herdeiro, Luís XIV, que não tinha 5 anos ainda. Houve outra regente, sua mãe, Ana d'Áustria. E outro ministro cardeal, Cardeal Mazarino. Houve também outra série de guerras civis chamadas de frondes, em que os nobres e a grande corte judiciária, o Parlamento de Paris, tentaram novamente assegurar seus direitos contra o poder transgressor da coroa. Essa foi a última batalha desesperada da nobreza para se salvar da subordinação e da decadência. Eles eram especialistas em lutar contra animais, e a nova era não precisava mais deles. A nova era queria produtores, negociantes, advogados, administradores e burocratas. Soldados também, é claro. E o modelo vivo de D'Artagnan iria terminar sua carreira como comandante dos mosqueteiros do rei. Se queria soldados disciplinados, não do tipo Rambo. Os nobres estavam predestinados a serem rivais da coroa, apesar de terem lutado desesperadamente contra isso. Luís XIV nunca esqueceria as frondes. Os tumultos em Paris ficaram tão sérios que, numa ocasião, o rei de 10 anos e sua mãe tiveram que ser retirados às escondidas da cidade e passaram a noite em feixes de palha, porque não havia outro lugar para dormir. Luís XIV nunca mais confiou em Paris de novo e nem nos nobres. Procurou muitos de seus ministros na classe média. Ele evitava Paris, onde se arriscava a ser pego numa cilada e ser intimidado. Mantinha os nobres em seus lugares, que eram uma espécie de coleira de ouro. Esplêndida, ociosa e inútil. Luís não queria destruir os nobres. Ele apenas queria domesticá-los e cortar suas garras. Uma vez que isso tivesse sido feito, a nobreza seria preservada. Uma aristocracia domada incapaz de ferir o rei, mas oferecendo um efeito de fachada impressionante para o Estado absolutista.
Uma corte impressionante para o rei absoluto e uma aparência edificante para o novo programa de estabilidade através da hierarquia, no qual o rei baseava sua ordem e seu poder. A nobreza girava em torno do rei como os planetas giram em torno do Sol. A propósito, não é por isso que Luís era conhecido como o Rei Sol, mas sim porque os que lhe renderam as homenagens póstumas o compararam a Apolo, o deus Sol. Mas se era o próprio Sol brilhante, até sua morte em 1715, Luís, acima de tudo, era o centro do Estado. De fato, ele era o Estado. Daí a famosa afirmação, l'État c'est moi, eu sou o Estado, que provavelmente foi l'État est à moi, que quer dizer o Estado é meu. E porque tinha custado muito trabalho e muita luta para chegar a este ponto, o rei e todo o aparato da propaganda real insistia em hierarquia, ordem, disciplina social e códigos de conduta, que pode se ver refletido na arte, arquitetura e literatura do período, bem como em seus modos e políticas. O ponto alto disso pode ser achado em Versalhes. Por um lado, riqueza e luxo, uma fachada grandiosa e um interior não menos grandioso. Por outro lado, muita disciplina no uso e obtenção desta riqueza. Os grandes corredores de Versalhes em nada se assemelhavam com os salões caseiros e humildes da Rainha Vitória. São mais no estilo que hoje descreveríamos como prussiano. Há algo de rígido em sua grandiosidade. E pode ver-se isso também nos jardins deste castelo britânico, na Ile de Icon. Os construtores prepararam a vista, prepararam os jardins e até uma floresta para cercar um canal, tudo inspirado em Versalhes, como centenas de lugares de Portugal até a Polônia foram inspirados. Mas a floresta não tem arbustos. As árvores altas estão em fileiras, plantadas como um milharal. Essa preocupação com a ordem era em si o reflexo e uma reação contra uma época muito desordenada. Lembram de que a corte mudou de Paris para Versalhes porque o rei queria colocar alguma distância entre ele e seus súditos desregrados. Essa distância não tratava só de espaço, mas também uma distância simbólica de qualidade. Uma demonstração concreta de grandeza da coroa, tão impressionante a ponto de torná-la inacessível. A grandeza só é grande se tiver em si uma característica do inacreditável, do maravilhoso, no exato sentido da palavra, criando embevecimento, causando incredulidade. O rei não queria ser temido, queria ser admirado. E queria que as pessoas se emocionassem com a exibição de sua glória a ponto de idolatrá-lo. A monarquia e sua nova ordem tinham que se estabelecer em um mito, mas o mito em si tinha que se basear numa espécie de fato, na impressão concreta de que faria as pessoas aceitá-lo. E era aí que entravam Versalhes e a arte da época, como veículos de novos valores e novas ilusões, nas quais a nova ordem poderia se basear. A geração anterior da arte francesa, no início do século XVII, foi diversificada e animada. Vejam o trabalho de Jacques Callot, o mestre escultor que nos deixou um registro sem rivais dos horrores da Guerra dos 30 Anos. Ou a de Philippe de Champagne, fria, mas cheia de paixão reprimida.
Ou os quadros fortes e realistas de camponeses dos irmãos Lenin. Os irmãos Lenin foram tão rejeitados que ninguém lembrou deles até o século XIX. Ou considerem a obra de Georges de Latour, austero, mas rico e dramático. Latour só foi redescoberto em 1915. O que o rei queria era um estilo rigoroso, razoável e frio, e o ideal seria achado nas pinturas de Nicolas Poussin, muito admiradas por sua pureza. Se não, vejam a pintura de Rigaud, do próprio Luís. Era grandiosa, sim, mas eu a considero dura e rígida. Pode-se ver o mesmo projeto grandioso na arquitetura. Vejam a fachada leste do Louvre, ou as igrejas construídas pelo arquiteto favorito de Luís, Nicolas Mansart. Agora, comparem-nas com as obras de Bernini em Roma. O esplendor romano tinha fantasia e calor. O esplendor francês foi imaginado por burocratas. É frio e inumano. Pode-se dizer com Kenneth Clark que ela reflete o triunfo do Estado autoritário. Também reflete as soluções lógicas que o ministro das Finanças, Colbert, o maior administrador do século XVII, tentava impor em todas as partes da vida pública, especialmente nas artes. Mas também podemos achar a contrapartida deste espírito na obra de Pierre Corneille, um escritor cuja vida de 1605 até 1684 cobre quase todo o período. As tragédias de Corneille, estas são as primeiras edições, sugerem como era difícil sufocar as paixões violentas e desordenadas que ameaçavam a nova ordem e também sugerem o modo pelo qual os feios foram criados. O termo crucial em tudo isso era a palavra paixões. Paixões que podiam ameaçar instituições como a família ou o Estado, prejudicar ou impedir grandes interesses, que podiam estragar planos políticos importantes e que tinham que ser cada vez mais subordinados a um dever superior. Se você pensar que no mundo dos Três Mosqueteiros, a simples espada de um jovem poderia começar um tumulto por causa de uma discussão tola, ou poderia terminar conspirações de um inimigo estrangeiro apenas por causa de um par de belos olhos, podem ver como era importante disciplinar ou degradar certos tipos de orgulho ou galanteria que eram meramente satisfações do ego às custas da sociedade. E esse problema, que foi o problema de Richelieu e Mazarino, foi também levemente disfarçado o problema essencial das tragédias de Corneille. A mais conhecida destas tragédias é El Cid, onde o amor precisa se subordinar à honra e ao dever, mesmo às custas da felicidade de dois amantes. Dom Rodrigo é um herói das guerras espanholas contra os mouros. E foram os mouros que o apelidaram de Cid, El Said, o líder. Rodrigo ama Ximene e eles estão para se casar quando são envolvidos numa discussão idiota entre seus pais. Rodrigo é forçado a matar o pai de Ximene em um duelo e depois disso, a honra da família força Ximene a exigir a morte do homem que a ama, e ela o faz. No fim, no entanto, Rodrigo não é condenado à morte por razões muito pragmáticas. O rei quer que ele lute contra os mouros. El Cid é basicamente uma história de aventura, um faroeste glorificado, mas sobre este faroeste, Corneille construiu um épico de honra e amor. Rodrigo fica dividido entre seu pai e Ximene, seu amor.
Ximenes está dividida entre um amor maravilhoso e legítimo por Rodrigo e a paixão superior de honra e vingança contra Rodrigo, um homem que matou seu pai. Apesar de Rodrigo e Ximenes se amarem, a honra e o dever são mais fortes que a paixão, ou ainda, a paixão pela honra é mais forte que a paixão que chamamos de amor. Se você não conseguiu se solidarizar com o dilema, isso só serve para mostrar como o século XX é diferente do XVII. Mas lembre-se de que as peças de Corneille se dirigiam a uma aristocracia que não podia ser influenciada por sermões, por moralização ou sentimentalismo. Então, ele os tocava mostrando a grandeza da autodisciplina e da abnegação de não se fazer o que quer, mas o que se deveria fazer. E Corneille não dizia, como diria um cristão, que cumprir seu dever o torna bom. Ele dizia que cumprir seu dever o torna grande. Quando Corneille apresentou a luta entre paixão e dever, ela não era uma nova invenção. O que havia de novo em Corneille era que ele mostrava uma paixão legítima em oposição a outra paixão, igualmente legítima. Era importante elevar o debate de uma disputa entre o certo e o errado para uma disputa entre dois certos. Porque o cavalheiro que entrou numa luta não poderia admitir que estava errado. Mas se você começasse estipulando que seus motivos eram honrados, ele, ao menos, pararia para considerar seu argumento. O que Corneille conseguiu, elevando o debate para um plano mais alto. E as pessoas do século XVII, que amavam suas histórias de aventura, sentiam vagamente que estavam tirando delas algo que ainda não conheciam bem. E eles estavam certos. Não conheciam bem pela simples razão de que isso havia desaparecido com os gregos. O pensamento romano era muito legalista. O pensamento cristão simplista demais para tolerar a ideia de que pudesse haver dois certos, dois lados de um conflito. Essa era uma visão muito sofisticada e servia apenas a mentes muito sofisticadas. E a pequena minoria da sociedade do século XVII, que lia Corneille e que via as peças de Corneille, dificilmente era sofisticada, mas estava ao menos começando a tentar. Onde a tragédia grega lamenta a impotência do homem frente ao destino, as tragédias de Corneille exaltam a liberdade de decidir. Homens e mulheres podem exercer sua vontade e ficar acima de seus destinos. A vontade humana foi exaltada pelo Renascimento, mas era geralmente a vontade pelo poder, pela autoconfiança. Corneille respeita a vontade somente quando ela atua por uma causa boa, quando é generosa e de coração magnânimo. Desde que o dever, a generosidade, a grandeza de coração são muito difíceis, a própria dificuldade torna-se sinal do dever, a essência do dever. Portanto, quando as personagens de Corneille veem algo difícil, decidem imediatamente que é seu dever fazê-lo. Talvez tenha sido necessário, nessa época violenta e apaixonada, propor um ideal de autodisciplina gratuita. Talvez só a paixão pudesse triunfar sobre a paixão. As paixões baixas ou egoístas vencidas, trazendo uma outra, a paixão do orgulho. Mas estas personagens não eram apenas orgulhosas. Eram cada vez mais racionais. E isso é muito mais importante. A tragédia do século XVII é a tragédia racionalista por excelência. A razão complementa o orgulho como um instrumento de domínio sobre as paixões. Corneille apresenta o amor como mais uma paixão sujeita à razão.
Os amantes que se acham nas peças de Corneille fazem o mesmo tipo de declaração que quaisquer outros amantes fazem. Mas depois explicam fria e logicamente por que é necessário que o amante seja amado. Porque o amante deve morrer se não conseguir o que quer. Em outras palavras, eles estabelecem uma identidade entre amor e razão. Argumentam que amam a quem amam como amam, porque é a única coisa razoável a ser feita. E se for assim, o amor não é mais uma paixão. Está sujeito a todas as regras e racionalizações de nossas mentes. Pode se tornar um elemento de ordem e não mais um fator de desordem. Para fechar o círculo, então, podemos ver que o paralelo da tragédia de Corneille com sua abordagem razoável da grandeza ou do amor se apresenta na arquitetura clássica de Versalhes. Versalhes tinha a mesma tensão em direção às alturas, o mesmo gosto pela ordem, a mesma subordinação das paixões básicas às mais altas, inclusive o desconforto de Versalhes e sua completa falta de lavatórios. E tinha a mesma característica teatral. E depois da metade do século XVII, Versalhes iria se tornar um símbolo de todo esse tipo de ordem grandiosa, oferecendo o centro, o modelo e a inspiração para toda a Europa, como veremos em nosso próximo programa. Estado moderno. A formação do Estado moderno. A formação do Estado moderno, com a centralização do poder e do desenvolvimento do absolutismo monárquico e seus desdobramentos, é fundamental para a compreensão do desenrolar da história europeia, na medida em que esclarece algumas mudanças em relação à ordem feudal. Por exemplo, quanto à economia, com a implantação da política mercantilista, ainda que tenha mantido o privilégio de apenas alguns grupos da sociedade, como a gente acabou de assistir nesse documentário. Eu espero que tenham gostado, né? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.